Então, eu sou dentista da dentística originalmente, prótese, sou especialista em dentística e prótese, fiz meu doutorado na Alemanha e voltei para o Brasil já tem muitos anos, já tem exatamente 10 anos, quando eu iniciei a harmonização orofacial. Eu trouxe uma pessoa de Portugal para dar continuidade aos ensinamentos aqui. E aí eu decolei na minha carreira da ROF, e agora eu sou da ROF exclusiva. Vivi, por favor, doutora Viviane Rabelo, para se apresentar. Boa noite. Carnaval já começou aqui em Salvador, mas nós estamos aqui fortes, né, na harmonização orofacial, né, apresentando para vocês hoje o nosso projeto, a nossa paixão, que é o Unique Lips. A Tati já falou um pouquinho para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. A gente está se sentindo super prestigiada pelo número de pessoas que se inscreveram, que estão presentes aqui com a gente, tá? Eu sou cirurgiã dentista de 18 anos, fiz primeira especialização em periodontia, depois fiz odontogeriatria, mestrado em implante, cheguei até a harmonização orofacial por conta de uma demanda funcional dos meus pacientes, dos meus idosos, né, com necessidade de pacientes com bruxismo, com paralisia facial, e aí eu fui procurar para aprender a fazer a toxina, e me encantei, me apaixonei pelo mundo da estética, e a quantidade de opções que a harmonização orofacial oferece para nós, cirurgiões dentistas, na nossa prática clínica diária, né? Eu sou dentista de consultório, além de ter uma carreira muito sólida na docência, coordenar cursos já de pós-graduação, já há bastante tempo, inclusive em outras áreas, mas sou dentista de mocho, então hoje eu consigo ofertar uma gama de procedimentos com uma possibilidade de finalização de excelência, tendo a harmonização orofacial. E é justamente isso que a gente quer trazer para vocês, é a nossa proposta de curso, é a nossa filosofia de trabalho. Tá bom? Vamos lá, Tati, vamos colocar a nossa apresentação. A gente começou dando o nome Unique Lips, New Concept of Arts and Master Skills, porque toda a nossa técnica é baseada na busca da maestria de resultados, de uma forma muito técnica, científica, mas a gente tem um feeling artístico muito grande, e a gente acha que, por isso, New Concept of Art, porque a arte ela tem que estar dentro de todo esse conceito da harmonização orofacial junto com a parte científica e técnica. Então, a gente vem se inspirando no que está acontecendo no mundo, né? Essa tendência do glamour, do luxo, do design. E do refinamento, né, Tati? O refinamento também das técnicas. Exato, os refinamentos e como as pessoas têm buscado muito detalhes, e elas já chegam muito cientes do que elas querem, muitas vezes, dizendo palavras técnicas que elas acham até no Google, né? Então, essa busca nossa vem em função desse novo conceito do mundo. O mundo mudou muito. E baseado nessas palavras, né, que foram as nossas inspirações para criar o nosso curso, a gente chegou no conceito Unique Lips, né, no nome Unique Lips e no conceito Unique Lips. Apesar de ter o lips no nome, ele envolve muito mais do que os lábios, né? Quando a gente fala de lábio, muita gente ainda pensa na parte de lábio, né? O lábio é muito mais do que isso. Então, a gente vai trabalhar a região, além da região dos lábios, da região do batom, a região toda perioral, a região de mento, de mandíbula, desde o estímulo de colágeno até a finalização com a micropigmentação labial. Quando a gente usa o termo unique, a gente quer dizer que é um tratamento personalizado, único, singular. Então, é a gente realmente personalizar essa região do terço inferior de cada paciente. Ô, Vivi, sabe que ontem eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava dizendo sobre o porquê. Ela me indica muito paciente e ela falou uma coisa que eu acho interessante, até mostrar para todo mundo. Acho que todo mundo pode usar isso nos seus consultórios, né?
Se você pega, por exemplo, uma folha de papel e você dobra ela, as pessoas olham para a folha inteira, né? As bordas, mandíbula, vamos dizer, rosto. Mas quando você chega aqui no meio e você desenha uma bola vermelha, as pessoas olham primeiro para a bola vermelha. Então, isso eu falei, puxa, é exatamente por isso que a gente colocou o Nick Lips, né? Não é que o nosso curso é de lábios, mas os lábios, eu achei tão sensacional, eu devia ter desenhado aqui essa bola, mas é tão sensacional isso que é exatamente o nosso conceito, é tudo, é a folha inteira, a mandíbula, é o rosto, é o subcutâneo, o mento, pré-jogo, mas o lábio tá ali, ó. E ainda tem muito, todos nós que trabalhamos com harmonização orofacial, a gente ainda recebe muitos pacientes, quando eles perguntam, doutora, o que você acha que eu preciso? Né? Depois que a gente argumenta a queixa principal, e quando você sugere, às vezes, fazer um lábio, mas eu não quero ficar com um lábio grande. Preencher um lábio, né? Harmonizar o lábio com a face, não significa que você precisa volumizar aquele lábio. Né? As pessoas ainda associam muito preenchimento labial com volume de lábio. E a gente consegue, às vezes, harmonizar um lábio sem precisar mexer né, na parte mesmo do batom propriamente dito. E a gente vai mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Então, todo o nosso trabalho, como eu falei, é baseado dentro dessa fundamentação teórico-científica, de forma que a gente vai trabalhar com maestria em todo o terço inferior de face, desde sulco, naso, até a região de mento, mandíbula. Sempre abordando, né, o que a ciência tem trazido para a gente atualmente. Nós classificamos, né, a harmonização como se ela tem 3 pilares principais, né? Lógico que ela é muito mais ampla do que isso, mas a gente está trabalhando no nosso planejamento sempre com esses 3 pilares, né? Que é a pele, quando a gente trabalha essa parte de estímulo de colágeno, são várias técnicas que a gente tem de estímulo de colágeno, tem também os bioestimuladores, né, que temos usado cada vez mais, com resultados fantásticos. A gente tem protocolos com bioestimuladores que são incríveis. Então, quando a gente está trabalhando com estímulo de colágeno, a gente está trabalhando com regeneração de tecido. A gente está querendo melhorar a qualidade da nossa pele, tá? O segundo pilar, também muito importante, que é o controle de forças musculares. A gente trabalha muito com toxina botulínica, a gente trabalha também com ácido hialurônico, em alguns casos, que os resultados são muito interessantes com ácido hialurônico para controlar a força muscular também. Laser para ativar também algumas musculaturas elevadoras, né? Isso. E na parte dos ossos que a gente estava falando agora, né, quando a gente tem aquelas reabsorções, a gente consegue volumizar e retomar essa forma, dando uma harmonia ideal para o nosso paciente. E aí vem as camadas de gordura, vem o subcutâneo, vem as questões de pele mesmo, que está envelhecida, mas isso daí acompanha todo um planejamento conjunto mesmo. E aí a gente vai construindo um diagnóstico, porque o paciente senta na nossa cadeira e no início, quando a gente está iniciando a harmonização, a gente viaja, né, naquela fase, fala, meu Deus, a gente só pensa em botox e preenchimento. E, na verdade, é muito mais do que isso. Hoje, a gente vai focar um pouquinho mais em lábio, mas, enfim, a gente tem que construir o diagnóstico global dos nossos pacientes, porque a face, ela vai perdendo o seu contorno. Então, no consultório de vocês, essa é a fotografia mais importante. A gente tem que pedir para o nosso paciente ficar 45 graus para que você visualize, então, a curva Oggi mesmo do seu paciente. O primeiro sinal mesmo de envelhecimento vai começar na região orbital e essa falta de suporte vai começar a fazer uma perda, uma quebra na região da curvatura e esse tecido vai, então, ser picosado para a região de terço inferior de face. E a área que a gente vê mais claramente, né, é essa inversão dos lábios, a falta de qualidade dos lábios, um aumento do lado pele superior, né, e todo esse acúmulo que vai acontecendo na região dos ossos. Então, esse processo de envelhecimento de terço inferior de face, ele tem que ser abordado em todos os seus processos de envelhecimento. A gente tem que tratar das linhas periorais que vão acontecendo, por que elas vão acontecendo? Vários motivos musculares,
falta de colágeno, por perda das camadas de gordura, as linhas de marionete que vão se formando, e a gente tem que cuidar ela, mas e aí? A gente não vai cuidar do terço médio, a gente vai ter que cuidar do terço inferior de face. Vamos ter que reanatomizar os nossos lábios, reconquistando ali a perda que a gente teve, o achatamento do arco do cupido, que dá um envelhecimento, né, dá uma aparência envelhecida para os nossos pacientes. Como que eu já falei em definição de filtro não é bonito para todo mundo, então, assim, os nossos pacientes que têm essa região cutânea labial muito ampla, né, muito alta, a gente não pode definir um filtro para aquele paciente, porque você vai acentuar um problema do paciente. Para isso, a gente tem outros recursos cirúrgicos, inclusive, que você pode diminuir essa região do lábio superior cutâneo. Então, essa definição do filtro para os pacientes que podem ter definição, entender as indicações corretas para cirurgia, né, de lip lift, aumentar esses lábios que vão se tornando mais finos, que não quer dizer que a gente vai deixar um bocão, o sorriso vai ficando mais baixo, então a gente tem que ativar, por exemplo, com um laser, a gente ativa a musculatura dos elevadores, e além disso a gente vai ter que trabalhar também dentro da boca, o que está acontecendo no sorriso, qual que é a perda de dimensão daquele paciente, por que ele está tendo esse sorriso mais baixo também. Então, os dentistas têm essa vantagem na hora de construir o diagnóstico, porque a gente consegue enxergar dentro da boca. Alguns casos de assimetria de lábios, de sorriso, elas estão totalmente linkadas com um problema ortodôntico de posicionamento dos dentes. Então, a gente tem que não só olhar para o nosso paciente estaticamente, mas ele falando e ele sorrindo, e a gente tem que buscar todos os nossos conceitos da odontologia para construir esse diagnóstico. Ptose nasal, que vai acontecendo pela perda óssea, perda de definição mandibular e perda de definição de mento, que acaba que, ao cair tudo, a gente vai ter um paciente com uma papada flácida e bastante envelhecida. Então, a gente tem que construir, dentro do nosso conceito, uma percepção desse diagnóstico para que a gente tenha, então, um curso objetivo de um plano de tratamento e execução. A gente olha um lábio, hoje o paciente chega no meu consultório, eu faço vários lábios diariamente. Os pacientes vêm realmente aqui em Brasília, e eu recebo gente do Brasil todo para fazer lábio. E quando eu comecei, 10 anos atrás, eu olhava lábios vermelhão. Só que o lábio, ele vai muito além do vermelhão de face. Então, às vezes, eu tenho um vermelhão de lábio que está mal sustentado, que está fino, que está flácido, ou que tem algum tipo de assimetria, e eu não trato pelo vermelhão dos lábios. Muitas vezes eu tenho que buscar essa região de lábio cutâneo e simplesmente executando um tratamento de lábio cutâneo, você devolvendo sustentação para o seu paciente, você consegue uma ênfase, um charme, um reposicionamento da região de vermelhão dos lábios. E algumas vezes a gente tem que preencher, inclusive, mucosa labial, se a gente quiser alterar a altura de lábio daquele paciente que vai sendo perdido. E quando a gente pula para a região bem focada, a gente dá uma ênfase para os nossos lábios, a gente tem que sentar na frente do paciente e decidir o que aquele paciente precisa. Aquele paciente, ele pode construir um pilar, um filtro, mas ele tem um lábio cutâneo muito grande, não pode. Então, eu não posso fazer aquilo naquele paciente, mas talvez eu possa fazer uma coluna pequena para enfatizar o arco do cupido. Eu preciso fazer um tubérculo, meu paciente gosta, ele não gosta, eu vou dar volume. Como é que está a comissura dele? Está caída? Eu vou ter que dar sustentação na região de comissura. E o vermelhão dos lábios e a região seca dos lábios. Tem volume suficiente, tem estrutura. Então, a gente tem que sentar e a gente tem que ter todos esses conceitos dentro da nossa cabeça para a gente entender exatamente qual que é o nosso planejamento. E não simplesmente colocar uma cânula lá e preencher como se fosse uma salsicha. Então, todo o nosso lábio tem essas ondulações, essa anatomia, que a gente tem áreas de volume, mas a gente tem áreas de depressão também. Então, se você observar, esse lábio foi desenhado por um artista plástico, a gente vê bem a anatomia. Então, a gente vê áreas de volume, e a gente vê áreas planas, e a gente vê áreas de concavidade.
áreas em que o lábio tem que estar rolando para dentro. Então, se a gente construir os nossos lábios pensando em toda essa escultura labial e essa diferença entre planos de lábios, a gente vai dar para o nosso paciente um resultado natural e lindo, muitas vezes sem precisar colocar muito preenchedor. Então, por exemplo, um caso desse vídeo que eu vou apresentar para vocês aqui agora, a gente não mexe nos lábios, mas a gente percebe que o paciente tem uma alteração dos lábios pelo simples trabalho na região perioral, que é a região de lábio cutâneo. Então, a gente vê um esvaziamento, a gente busca no nosso diagnóstico áreas de sombra. Então, o paciente tem que fazer movimentos e a gente tem que começar a identificar aonde tem sombra, que significa o quê? Uma perda de gordura daquele paciente, perda de sustentação. E a gente vai iniciando o nosso planejamento desenhando áreas de sombra e luz. E a partir dessa forma a gente consegue definir aonde que tem maior necessidade de preenchimento. E aí a gente pensa se é um preenchimento mais profundo, tem que ser feito com um material um pouco mais forte, mais pesado, mais denso, ou a gente vai fazer um preenchimento mais superficial para melhorar a lisura da pele, é o tecido subcutâneo, no caso que está precisando de reestruturação ou não. Veja um preenchimento, né? Olha como o lábio dela do lado de cá, a gente na tela, olhando para o lado direito que foi preenchido, está muito mais sustentado, o lábio está muito mais elevado em relação ao lábio, nossa tela esquerda, né? Em que a gente tem áreas de sombra, áreas não sustentadas. Então, quando a gente começa a observar esses pontos, o vermelhão do lábio dela. Quantas vezes, né, Vivi, a gente não preenche o lábio e a paciente fala, não, mas agora eu estou super satisfeita com o meu lábio. Apareceu. Oi? Meu lábio apareceu, agora eu tenho lábio. O depoimento, né, que a gente escuta muito. Eu tenho muita assimetria labial e eu corrijo minha assimetria, já corrigi com botox, eu não gosto. Eu, particularmente, não é a nossa preferência do Lips, então a gente faz aqui a reestruturação dando travamento muscular com preenchimento de ácido hialurônico, e eu cheguei logo em um evento, as pessoas falam, você preencheu o lábio. Eu falei, não, claro que não preenchi meu lábio. Para quem conhece minha história, eu tenho restos de PMMA de quando eu tinha 18 anos de idade, tenho 3 cirurgias nos lábios, então, assim, meu lábio tem que tomar muito cuidado para preencher. Então, assim, só de fazer a estruturação perioral dos lábios, do lábio cutâneo, a gente já consegue opa, o lábio apareceu, né? Mas importante, voltando, é que quando você senta na cadeira, você tem que ter um checklist. Então, a gente entrega para vocês um checklist, primeiro para você identificar pontos de sombra e luz. Aonde que estão os pontos? Lá, buscando na literatura que a gente sofre desestruturação óssea. Esse paciente já vem sofrendo essa desestruturação, a gente já pode começar a fazer uma reposição óssea naquela região, com material mais pesado, mais profundamente. Aonde que está a desestruturação de gordura profunda? O que é o reflexo da perda de gordura profunda no nosso paciente? Vai provocar uma perda muito grande de volume e uma alteração de forma da face. Ou você tem ponto de desestruturação subcutânea. Como que eu sei se eu perdi gordura superficial ou se eu perdi gordura profunda? Como eu falei, a gordura profunda ela vai dar volume para a face. E a desestruturação subcutânea, que é a gordura superficial, ela vai dar ondulações para a sua face. Então, se você vê, mesmo quando você volumiza, às vezes você já consegue uma pele com uma superfície lisa, mas às vezes ela ainda está com uma ondulação, ou você tem aquelas rugas radiais. O que aconteceu ali? Foi uma perda de tecido subcutâneo, a gordura superficial que precisa ser reposta. Mas então você tem um checklist que você vai buscando as necessidades do seu paciente e a musculatura, como é que está a movimentação daquele sorriso, como é que está a movimentação na fala. A gente precisa ativar com eles, a gente precisa paralisar com botox, suavizar com botox, trabalhar essa musculatura com ácido hialurônico. Qual vai ser o trabalho que a gente vai optar? E a desestruturação dérmica, que ela é fundamental. Meu paciente chega e eu falo, olha, se você não tem dinheiro para fazer muita coisa, então vamos começar pela estruturação da derme, porque realmente a gente precisa da estrutura colagênica para o nosso paciente. Então a gente pega, o paciente chega e mostra um lábio como esse, fala assim, eu queria fazer os meus lábios.
Você precisa ter uma pergunta perto de você, você precisa estruturar o seu plano de tratamento perguntando para si mesmo. Esse lábio, ele tem proporção? Não, esse lábio tem proporção errada. Muita gente diria, mas é um lábio bonitinho, tá desenhadinho, só precisa colocar um pouquinho no lábio superior. Por que tem que colocar no lábio superior? Ou seja, a gente tem que fazer as medidas exatas para a gente conquistar a proporção certa. O lábio superior, ele tem que estar com o mesmo volume, com a mesma altura do lábio inferior, ou até um terço mais, o inferior um terço mais volumoso, né? O inferior, ele tem que chegar chegando mesmo. Ele é nosso ponto de ênfase nos lábios, mas o lábio inferior, ele tem que estar igual ou ligeiramente menos volumoso, menos alto, né? A altura também, que a gente percebe muito, em relação ao lábio inferior. E aí a gente se pergunta se esse lábio tem volume, se esse lábio tem escultura. Eu vejo esse lábio, não só lábio inferior. Eu acredito que muitos daqui iam pegar um lábio desse e falar assim, opa, vamos fazer o lábio superior dela. Mas todo mundo, ou quase todo mundo aqui, esqueceu de perceber que o lábio aborda também estrutura cutânea, que esse lábio, na verdade, ele está caído. Ele está flácido. Na verdade, se a gente der uma estruturada na região perioral dele, a gente vai perder esse aspecto de que o lábio inferior está muito grande em relação ao superior. Então, se você fizer o lábio superior, esse caso não fica bonito. Você precisa dar realmente estruturação da região perioral. E aí a gente vai buscar todas as regras fundamentais de preenchimento. Ângulo, eversão de lábios, posição de dente anterior, que, nossa, quantos desconhecidos da área odontológica vão esquecer de pedir para o paciente ficar com os lábios em repouso para ver qual que é o grau, né, de exposição anterior dos dentes. A gente pode preencher indefinidamente, eu quero dar altura para esse lábio, eu vou preencher, eu vou dar um arco de cupido para ele, e vou ficar preenchendo, mas e aí? O paciente vai envelhecer porque você esqueceu de olhar a exposição dos dentes anteriores. Vamos olhar o posicionamento da borda seca e úmida em relação aos dentes superiores, enfim, contorno dos seus lábios, e a gente vai buscando, então, desenhar esses lábios da melhor forma, com os melhores resultados. E para isso, a gente, para não criar uma confusão mental durante esse processo de diagnóstico e planejamento, a gente tem que definir checklists, ensinar para vocês como que a gente vai definir a proporção. Esse paciente tem contorno, como você identifica se tem contorno? Visualmente, tatilmente, você consegue sentir o contorno do paciente, volume do paciente, tem que olhar o paciente de perfil, tem que olhar a projeção dele, tem que olhar essa escultura, essas áreas de volume, áreas planas, áreas de rolling in, enfim, todas essas diferenças labiais que vão dando ao aspecto sensual mesmo dos lábios. O lábio, ele tem que ser algo bonito de se ver, né? Isso né, Tati? Eu acho que a gente não consegue, às vezes a gente precisa considerar vários desses fatores, a gente precisa recuperar vários desses fatores, e em alguns casos o paciente não tem nem condição financeira, a gente se depara, né, nós coordenamos cursos, muitos cursos, a gente se depara, e a gente tem que fazer uma escolha. Antes de esculpir, a gente precisa fazer toda essa estruturação, a gente precisa ver a proporção, todas essas outras características para depois esculpir. Então, isso tem uma certa ordem, né, uma certa sequência que a gente trabalha para a gente construir esse lábio da melhor forma e terminar com a escultura, com o objetivo de ter essas... Você vai everter esses lábios? Como que você consegue fazer a eversão dos lábios? Você observou já se esse paciente seu tem uma quebra desses 3, 4 milímetros de lábio superior? Você consegue, em vez de aumentar para baixo, você vai perder ali muito da exposição dos dentes anteriores. Você pode fazer eversão criando essa área de quebra superior, e aí você conquista de novo a altura dos lábios do paciente sem tampar os seus dentes. E a gente pensa, então, como que eu vou fazer a eversão? Como que eu aumento a altura? Eu posso aumentar a altura buscando os 3, 4 milímetros, eu posso aumentar a altura entrando com preenchedor na área de mucosa,
quais são as possibilidades para esse paciente. A gente olha de lado, vejo muitos pacientes sem projeção, o lábio superior ele tem que projetar 1 milímetro à frente do lábio inferior. Então, tem que colocar o seu paciente de perfil também e tem que elevar a comissura desses lábios. Essa comissura ela pode ser elevada tanto com toxina botulínica, que eu particularmente, e o conceito da doutora Viviane no Eclipse, a gente pensa que a gente precisa de muita toxina para fazer uma inversão mesmo desses lábios, da comissura. Eu já, nos meus 10 anos de rosto, eu já vi que a dose, quase para todos os meus pacientes, a dose ideal de toxina seriam 6 unidades de cada lado no depressor de lábios. Se você vai levar 12 unidades da sua toxina, é muita coisa. Então, você pode planejar uma associação de técnica com ácido hialurônico ou simplesmente o ácido hialurônico, dando sustentação pilar para essas comissuras caídas. Esse caso aí foi resolvido. Você vê que está bem levado com ácido. Toxina, que na região perioral a gente já sabe que por conta do movimento intenso muscular, ela vai durar também menos tempo. E com ácido hialurônico a gente já consegue o resultado também por mais tempo. Exatamente. O paciente fica muito mais satisfeito, né? Então, a gente busca resultados naturais. Uma paciente que não quer uma grande modificação, a gente consegue atuar em áreas de sombra, como eu falei. Então, essa paciente, só da gente esconder aquela sombra, você começar a visualizar o que está de errado, buscando sombra e luz, você consegue preencher, deixar o mesmo lábio da paciente, só que muito mais bonito. E existem algumas pacientes que querem resultados expressivos. Essa paciente não tinha projeção de lábio superior, então a gente praticamente não mexeu no lábio inferior dela, só deu um charme mesmo, e a gente conseguiu conquistar a projeção, né, o lábio superior que tem que estar 1 milímetro à frente do superior, conquistamos eversão e deixamos um lábio que já era grosso, já era bonito, com um resultado expressivo, combinava com toda a figura do paciente também. Então, algumas pacientes, a gente olha, a gente tem que fazer uma leitura mental para ver se naquela paciente ali, o que cabe nessa paciente? Qual é a personalidade dela? Será que eu posso dar para ela um resultado expressivo? Essa paciente, a gente fez um trabalho com resultado expressivo, porque ela é uma menina extremamente imponente, ela tem 1,50 m, 1,55 m, mas é uma baita do mulherão. Então, ela precisa realmente da gente buscar não só aqueles resultados naturais, mas algo que chegue chegando mesmo. E a gente trabalha com muito paciente de mais idade, que teve grande perda, né, desestruturação óssea e de gordura da região de terço inferior de face. E a gente só fazendo reestruturação nessa região, ou seja, fazendo preenchimento, reestruturando todo o terço, dando mento. A gente nem mexe tanto em sulco, porque o sulco, quando a gente mexe, tem consequência. Tratar sulco é tratar consequência do envelhecimento. A gente pode tratar ele, deve. Mas você pode ter um sulco, desde que você tenha toda a sua face estruturada, aquele sulco ele deixa de ser um problema. O que antes era um problema, deixa de ser um problema, porque a face está estruturada. Então, a região de código de barras pode ser controlada com toxina, mas, mais uma vez, a gente prefere um controle com ácido hialurônico, esse caso foi feito com ácido hialurônico. Uma senhora, que a gente preenche lábios, e nem por isso ela vai ficar com um bocão, com cara de preenchimento. E outras pessoas que têm lábios bonitos, e a gente tem que falar, puxa, mas se ela tem lábio bonito, por que você está oferecendo um preenchedor para ela? Primeiro, porque essa paciente não tem proporção labial. O lábio superior, ele está mais volumoso, mais expressivo do que o lábio inferior dela. Então, a gente precisa simplesmente dando o quê? Devolvendo as proporções e dando uma escultura, olha ali, região de sombras, região de rolling-in, regiões planas, regiões de volume, regiões de eversão. Então, com técnica passo a passo, a gente consegue um resultado bem natural, um lábio bonito, continua lindo, só que muito mais bonito, na minha opinião. Muitos pacientes chegam reclamando de papada também, e a papada, na verdade, está sustentando todo aquele processo de envelhecimento. Quando a gente trabalha a região de mais, o paciente foi trabalhado mandíbula, esse caso é do curso de pós-graduação, coordenado pela doutora Viviane, lá em Salvador, foi iniciado por alunos e finalizado por mim. Então, a gente conquistou uma melhora da papada, o quê? Dando uma definição
de mento e definição mandibular, porque aquele tecido ele não tinha suporte, agora ele tem um suporte. A gente recuperou osso com preenchedores profundos e densos e a gente recuperou todo o subcutâneo e gordura profunda do paciente. Vivi, agora é você, um pouquinho de colágeno. É outro caso também, esse caso foi tratado com hidroxapatita. O paciente nunca tinha feito nenhum procedimento também, 65 anos. A gente já observa a perda estrutural, né, na qualidade dessa pele, uma destruição da camada mesmo, da derme de colágeno. E aí, quando a gente trabalha com hidroxapatita, a gente consegue o resultado, né, além da volumização, a gente consegue que esse material ele estimule o colágeno ao longo do tempo. Essa foto aí foi a foto no dia do procedimento, né, esse resultado foi ficando bem melhor também ao longo do tempo. A gente vê a estruturação da face, já suavizou o sulco, e a gente tem uma maior definição no contorno do rosto dele. E a gente, principalmente pacientes que não querem aparentar nada de homens, né, principalmente, a gente trabalhar com bioestimuladores, a gente consegue rejuvenescer muito o paciente sem parecer realmente que tem um tratamento naquela face. Na verdade, nosso objetivo é que nenhuma face tenha cara de preenchimento. Chega então essa paciente queridíssima nossa, a Ana, e eu falo, meu Deus do céu, como que eu... Essa é um desafio pra gente, como que eu vou tratar só o terço inferior de face, uma face que está cruzada, com toda essa área de desestruturação? Penso, por onde que eu vou começar? Né? Eu vou começar, eu não posso, 2018, eu não posso fazer, tratar regiões de terço médio, terço superior, eu tenho que resolver esse caso na área de terço inferior de face. E a gente olha a lateral dessa paciente de perfil e a gente olha para ela e pensa, meu Deus, essa senhora tem quantos anos, gente? Quantos anos tem essa pessoa? Alguém diz aí no chat para mim, quantos anos tem essa paciente? Nathalie, nós vamos responder todas as perguntas ao final, tá bom? A gente vai deixar uns 10 minutinhos para responder todas as perguntas. 40? Anos. Porque você, Ingrid, já deve pensar que ela tem 40, né? Porque você já imagina que a gente... 60, Maria Ferraz. Eu acho que essa paciente está mais para 65, 60 anos mesmo. E, na verdade, ela tem 40 e poucos. E ela está com toda essa flacidez no pescoço. E a gente fala assim, então vamos tratar o pescoço dela. Vamos enfiar milhões de fios aqui, ó. A gente puxa, ó, ancora aqui no mastoide e vai ficar show. Não vai, gente. Não vai. Região de pescoço, uma região que tem muita mobilidade, os fios ajudam muito, mas o que está acontecendo com ela, isso daqui, ó, 57, o Williams falou, isso daqui é uma consequência disso daqui que está acontecendo. Então, a gente não vai tratar a região de pescoço em primeira opção. Primeira opção nossa é realmente fazer estruturação. Posso fazer estruturação de terço médio? Excelente, a gente pode fazer. Mas, 2018, eu não posso fazer. Então, a gente vai ter que tratar toda a região de terço inferior de face. E a gente descobriu que a gente consegue, então, resultados maravilhosos reestruturando o terço inferior de face. Né? Então, a gente fez a região do pré-jaws, a gente começou preenchendo essa paciente. A Vivi que sabe quantos ml a gente gastou, Vivi, quantos foram? No caso dela, foram 9 ml de ácido hialurônico. Exatamente. Começamos estruturando mento, então trazendo esse mento que ela não tinha mais projeção no mento, fizemos a projeção mental, fizemos preenchimento pré-jaw, a gente não conseguiu fazer a mandíbula dela ainda, ela ainda está em processo de tratamento, ela não a gente não consegue colocar 20 ml de preenchedor hoje no Brasil, e 20 ml de preenchedor, a gente usa preenchedores de altíssima qualidade, que tem um preço um pouco mais elevado, o paciente muitas vezes ele vai fazendo na gota a gota mesmo, então a gente tem que conseguir resultados expressivos com a menor quantidade de preenchedor possível. Então, se a gente reestrutura o mento, região de pré-jaws, dá uma definição melhor dessa mandíbula, a gente já vai... Trabalhando o lábio dela também, Tati. O lábio dela também estava muito desestruturado, né? A gente olha de novo essa paciente de perfil, a gente olha ela de frente e depois a gente vê o resultado, como que a gente vai conquistando o resultado somente com o terço inferior de face.
Ela mesma disse pra gente, quando ela chegou, foi a avó dela que chegou. Aí depois ela veio de novo, veio a filha, a filha agora ela já está se sentindo a neta daquela primeira mulher. Na verdade, a documentação fotográfica é muito importante, porque tudo aquilo que é muito bom aos nossos olhos, a gente acostuma muito fácil, a gente acaba esquecendo de como era. Nosso último encontro com a Ana tem menos de um mês, né, Tati? Quando ela viu a foto de como ela chegou no primeiro consulta, ela, eu tava assim? Não, eu não tava assim. Então, imagine que a própria paciente, ela já teve, né, esse impacto, a gente consegue esse resultado incrível, né, trabalhando só o terço inferior. Quantos anos ela tem agora? Agora ela tem uma idade mais compatível e a gente ainda vai trabalhar muito nela. Né? Então, agora a gente fez o nosso conceito Uniclips de fios de PDO, então a gente já fizemos agora, recentemente, a gente não tem o resultado dela ainda, mas fizemos tração em região de mandíbula, e aí vamos ver como que esse caso vai sendo cada vez mais desenhado e cada vez mais estruturado. Mas de 50, de 57, de 60, agora ela tem os 40 e pouco que ela tem, que ela merece ter, e ela tá linda, e o brilho dos olhos dela, tá a coisa mais linda do mundo. Esse é o conceito Uniclips, e a gente realmente conseguir construir a face, mexer no interior, no terço inferior de face. Esse foi um caso também que foi feito só o terço inferior, foram 8 ml de ácido hialurônico, só trabalhando também, foi feita estruturação do lábio. Só estruturação. Só estruturação do lábio, contorno do lábio inferior, e essa área aqui de marionete, o dela foi feito um pouco de mandíbula e mento. Então, a gente tem uma paciente que chegou falando que já estava com consulta marcada para fazer uma cirurgia plástica, e hoje, ela é, né, paciente de harmonização facial, ela realmente ficou muito feliz com o resultado, e também é um tratamento, né? A gente vai estar sempre fazendo, né, mais procedimentos, sempre buscando melhorar o caso. Esse outro caso, a paciente também, mais de 60 anos, nunca tinha feito nenhum procedimento, tinha uma flacidez considerável, muita flacidez na região perioral. A gente trabalhou aí com fios, 8 fios de PDO, com preenchimento labial, com preenchimento e suturação na região perioral, e a gente já tem, né, com uma sessão, a gente já vê um resultado bem considerável, com a paciente bem satisfeita. Esse é um lábio bonito, né? Mas falta nesse lábio expressividade, faltava eversão. Ela queria volume, ela queria eversão. Então a gente busca o que não alterar a forma do lábio da paciente, que já é muito bonita, mas acentuar a eversão dela, acentuar os volumes, os desenhos, as áreas planas, as áreas de depressão, para que ela tenha um lábio mais bonito. E o caso dela foi bem interessante, né, Tati? Porque é uma menina muito jovem, e ela já tinha, volta um slide, por favor. E ela já tinha a comissura já começando um processo de queda. Então, a partir do momento que a gente fez esse preenchimento, a gente já está sustentando, né, uma paciente que a gente tem que estar sempre cuidando dessa comissura para ela não ter essa inversão do sorriso. Essa região aqui de versão de lábio inferior central, ela é muito charmosa também, né? A gente busca sempre estar trabalhando essa região de versão, tanto superior quanto inferior. A gente trabalha sulcos, nasogeniando também, mas o sulco naso, ele dá um reflexo muito grande no nosso sorriso e nos nossos lábios. E dá um resultado não muito natural. Então, a gente faz a opção de preencher mais esse triângulo nasal do que fazer o sulco propriamente dito. O sulco propriamente dito, a gente vai tratar muito com estimulando o colágeno para que a gente recupere aquela cicatriz formada, né? Mas a gente evita de fazer o tratamento completo de sulco, mas essa região do triângulo, muitas vezes, ela tem que ser sustentada, porque a gente sofre uma perda óssea também nessa região. Então, a gente sempre faz a região com cânula
e um pouco material mais superficial. Se a gente quiser fazer um controle muscular, a gente pode pôr um pouco mais profundo. Se a gente não quiser controle muscular, a gente vai pôr um pouco mais superficial, para a gente ter resultados mais expressivos, com pouco preenchedor, para ter um resultado mais natural possível. O que acontece, Tati, é que como a gente tem esse conceito de fazer o suco, depois que estruturou toda a face, né? A gente já tem uma lá, a gente já reposicionou o tecido, já reconstruímos todas as estruturas, né, primeiro, e aí o suco suaviza muito. E o que fica, né, é realmente esse triângulo. Então, é esse conceito de não começar pelo suco, né, de estruturar toda a face, volumizar, para poder depois finalizar, se tiver necessidade, o suco não. É importante que em nenhum momento a gente está dizendo que é para deixar de fazer terço médio de face, né? Para continuar fazendo terço médio de face. É só porque a gente tem que aprender a fazer o que é nosso, eternamente nosso, e também porque a gente não tem dinheiro ilimitado dos nossos pacientes. A gente tem que ir buscando as áreas que chamamos de elementos discordantes, né? Se os meus alunos estão assistindo, eles sabem muito bem do que eu estou falando. No Brasil, a gente não tem um recurso ilimitado, a gente tem que buscar aquilo que está dando um resultado pior naquele paciente, onde nossos olhos estão atacando, né? A gente ataca o belo e a gente ataca o feio. O que é feio a gente olha, não tem jeito, a gente vai pôr nossos olhos direto e é aquilo que a gente tem que resolver. Nem sempre a gente vai resolver ali, às vezes a gente vai resolver à distância, né? Então, esse daí é o resultado da nossa paciente que já tinha um lábio bonito e agora ela tem um lábio muito mais bonito. Então, todo o nosso conceito Nick Lips aborda esse mapeamento e os tratamentos vão envolver desde a estruturação de colágeno, que aí vem IPRF, hidroxiapatita de cálcio como bioestimulador, os Sculptra e os fios de PDO. Tatiana, você gosta de Sculptra? A doutora Viviane gosta de Sculptra? Sinceramente, minha opinião pessoal é que o resultado é pequeno com preço muito alto. Não estou falando que não é bom, só acho o preço muito alto. Controle muscular, a gente vai fazer tanto com toxina botulínica, vocês já conhecem, a maioria de vocês, mas a gente vai trabalhar trazendo para vocês o conceito de controle muscular com ácido hialurônico, que, no nosso ponto de vista, é mais interessante, mais durável, mais previsível, depois está na hora. A gente passa para a área de reposicionamento, e volumização com os preenchedores, tanto de ácido hialurônico quanto a hidroxiapatita de cálcio, que a gente, o Nick Lips, usa a hidroxiapatita de cálcio como volumizador puro, a gente não faz diluição, tá? E depois a gente finaliza com a micropigmentação labial, que é uma técnica importante de você conhecer. Se você quer fazer ou você não quer fazer, realmente é uma escolha sua. Eu acho que os resultados, quando eu vendo para o paciente, olha, eu trabalho aqui com uma possibilidade, um pacote para você, não um pacote, um planejamento que vai envolver do início ao fim dessa sua estruturação até a sua pigmentação, porque senão você começa a tratar, entrega na mão de um outro profissional e que vai acabar com o seu trabalho. Então, eu gosto de fazer a micropigmentação labial, que no início é difícil, depois ela se torna muito simples. Para nós, dentistas, é a coisa mais simples do mundo fazer uma micropigmentação labial com altíssima lucratividade e com resultado muito mais bonito, sendo vindo de nós, a gente que conhece todo o nosso planejamento, a gente finaliza os nossos casos com a micropigmentação labial. E aí a gente entrega para a gente um resultado completo, um resultado personalizado, um resultado único para aquela paciente. E a gente queria muito, então, né, Vivi, agradecer a todos esses colegas que, né, à noite, 10 horas da noite, estão aqui com a gente. Muito obrigada, foram mais que os 30 minutos imaginados. Mas a gente tem muita gratidão, porque o início dos espectadores é o mesmo final dos espectadores, ou seja, na verdade ele foi subindo, porque as pessoas vão entrando, e não teve queda dos espectadores, então muito obrigada mesmo por vocês estarem com a gente aqui durante esses 50 minutos. A gente queria aproveitar a oportunidade para convidá-los para o próximo curso do Eclipse, que vai acontecer em São Paulo. Vão ter 2 módulos, nós desenhamos esse curso com muito carinho, pensando não só no conteúdo, né, que vai desde a parte teórica até hands-on, treinamento laboratorial, demonstração, atendimento de pacientes,
Mas, assim, um curso que vai, né, como a gente já falou, desde as técnicas de colágeno até a micropigmentação labial, e um curso com 2 módulos, justamente para que nossos alunos tenham a oportunidade de atender os pacientes no primeiro módulo. A gente vai ter um intervalo e eles vão rever esses pacientes, porque só injetar, né, só aplicar os produtos, eu acho que quem já faz a harmonização já sabe fazer, não tem muito segredo, mas nosso objetivo é que para que vocês acompanhem esse pós, a gente vê, né, esses pacientes mais uma vez, vamos fazer a prática de novo. Nós temos o site, né, foi por onde vocês fizeram a inscrição, nicklips.com.br. Temos o nosso Instagram, o Nick Lips Brasil.